Livro de Isaías, capítulo 31. Ai dos que confiam no Egito. Ai dos que descem ao Egito buscando ajuda, e fiam-se em cavalos e confiam em carruagens, porque elas são muitas, e em cavaleiros, porque eles são muito fortes. Porém não olham em direção ao Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Além disso, ele também é sábio e trará o mal, e não revogará suas palavras. Porém, levantar-se-á contra a casa dos fazedores do mal e contra o auxílio daqueles que obram iniquidade. Agora, os egípcios são homens e não Deus, e seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender sua mão, tanto o que ajuda cairá, quanto aquele que é ajudado fracassará, e todos eles falharão juntamente. Porque deste modo tem o Senhor me falado, semelhantemente ao leão, e ao leão novo rugindo sobre sua presa, quando uma multidão de pastores é suscitada contra ele. Ele não estará temeroso das vozes deles, nem se rebaixará pelo barulho deles. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para lutar pelo monte Sião e pela colina daquele lugar. Como pássaros voando, assim o Senhor dos Exércitos defenderá Jerusalém, defendendo, também ele irá libertá-la, e passando por cima, preservá-la-á. Voltai-vos em direção àquele contra quem os filhos de Israel têm se revoltado profundamente. Porque naquele dia todo homem descartará seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, os quais suas próprias mãos têm feito para vós, para um pecado. Então o assírio cairá com a espada, não de um homem poderoso, e a espada, não de um mortal, o devorará. Porém, ele fugirá da espada, e seus jovens serão desbaratados. E ele fará desaparecer a sua fortificação por causa do medo, e seus príncipes terão medo da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e sua fornalha em Jerusalém. Isaías capítulo 32. O reino de justiça. Eis que um rei reinará em justiça, e príncipes governarão em juízo, e um homem será como um esconderijo para o vento, e abrigo contra a tempestade. Como rios de água em um lugar seco, como a sombra de uma grande rocha em uma terra cansada. E os olhos daqueles que veem não estarão escurecidos, e os ouvidos daqueles que ouvem escutarão. Também o coração do precipitado entenderá conhecimento, e a língua dos que gaguejam estará pronta para falar claramente. A pessoa vil não mais será chamada de generosa, nem o avarento dito ser dadivoso. Porque a pessoa vil falará vilânia, e seu coração obrará iniquidade para praticar hipocrisia, e para pronunciar erro contra o Senhor, para fazer vazia a alma do faminto, e ele fará acabar a bebida do sedento. Também os instrumentos do avarento são maus. Ele planeja planos perversos para destruir o pobre com palavras mentirosas, mesmo quando o necessitado fala o que é correto. Porém, o generoso planeja coisas generosas, e por meio de coisas generosas ele ficará de pé. Levantai, vós mulheres indolentes, ouvi minha voz, vós filhas indiferentes, dai ouvido à minha fala. Muitos dias e anos vós sereis atribuladas, vós mulheres indiferentes, porque a vindima falhará, a colheita não chegará. Tremei, vós, mulheres que estão indolentes, sede atribuladas,
Vós indiferentes, despive-vos, ficai nuas e cingi vestimenta de pano de saco sobre vossos lombos. Elas lamentar-se-ão por seus peitos, pelos campos agradáveis, pela vinha frutífera. Sobre a terra do meu povo brotarão espinheiros e arbustos com espinhos. Sim, sobre todas as casas alegres dentro da cidade alegre. Porque os palácios serão abandonados. A multidão da cidade será retirada. As fortificações e torres serão por refúgios eternamente. Uma alegria para jumentos selvagens, um pasto de rebanhos. Até o Espírito ser derramado sobre nós do alto, e o deserto ser um campo frutífero, e o campo frutífero ser considerado uma floresta. Então, juízo habitará no deserto, e justiça permanecerá no campo frutífero. E a obra da justiça será paz, e o efeito da justiça, quietude e segurança eternamente. E meu povo habitará em uma habitação pacífica e em moradias seguras, e em lugares quietos de descanso. Quando chover granizo, caindo sobre a floresta, e a cidade vier a ser abatida em um lugar humilhado. Abençoados sois vós que semeais junto a todas as águas, e que enviais naquela direção os pés do boi e do jumento. Isaías capítulo 33. Mensagem a respeito da Assíria. Ai de ti que devasta, e tu não foste devastado, e negocias traiçoeiramente, e eles não negociam traiçoeiramente contigo. Quando tu parares de devastar, tu serás devastado, e quando tu colocares um fim ao negociar traiçoeiramente, eles negociarão traiçoeiramente contigo. Ó Senhor, sê benigno para conosco, nós temos esperado por ti. Sê tu o braço deles a cada manhã, também nossa salvação no tempo de dificuldade. Ao ruído do tumulto do povo fugitivo, ao teu levantar, as nações foram espalhadas. E o seu despojo será reunido como o ajuntamento da lagarta, como o espalhar rápido para frente e para trás das locustas, assim ele se espalhará sobre eles. O Senhor é exaltado, porque ele habita no alto. Ele tem preenchido Sião com julgamento e justiça. E sabedoria e conhecimento serão a estabilidade de teus tempos e força de salvação. O temor do Senhor é o seu tesouro. Eis que seus valentes chorarão do lado de fora. Os embaixadores de paz chorarão amargamente. As estradas permanecem desertas. O homem que viaja a pé para. Ele tem quebrado o pacto. Ele tem desprezado as cidades. Ele não estima nenhum homem. A terra pranteia e definha. O Líbano está envergonhado e posto abaixo. Saron é semelhante a um deserto. Bazã e o Carmelo livram-se de seus frutos. Agora levantar-me-ei, diz o Senhor. Agora eu serei exaltado. Agora elevar-me-ei. Vós concebereis palha da casca de cereais. Vós produzireis restolho. Vosso hálito, como fogo, vos devorará. E o povo será como o queimar da cal. Como espinheiros partidos, serão eles queimados no fogo. Ouvi, vós que estáis distantes, o que eu tenho feito, e vós que estáis perto, reconhecei meu poder. Os pecadores em Sião estão com medo, pavor tem surpreendido os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? O que anda em justiça e fala retamente, o que despreza o ganho de opressões, que sacode suas mãos de segurar subornos,
que tampa seus ouvidos de ouvir de sangue e fecha seus olhos de ver o mal. Ele habitará no alto, as fortificações das rochas serão seu lugar de defesa. Pão será dado a ele, suas águas estarão seguras. Teus olhos verão o rei em sua beleza. Eles observarão a terra que está muito distante. Teu coração refletirá sobre o terror. Onde está o escriba? Onde está o cobrador? Onde está aquele que contou as torres? Tu não verás um povo violento, um povo de uma fala mais dificultosa do que vós possais entender, de um idioma de fala hesitante que tu não possas compreender. Considera Sião, a cidade de nossas solenidades. Teus olhos verão Jerusalém, uma calma habitação, um tabernáculo que não será desmontado. Nenhuma das estacas daquele lugar será jamais removida, nem qualquer uma das cordas dali será partida. Porém, lá o glorioso Senhor será para nós um lugar de largos rios e córregos, em que nenhum navio com remos irá, nem navio majestoso passará por ali. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. Tuas cordas estão frouxas, elas não podem fortalecer adequadamente seu mastro, elas não podem estender a vela. Então a presa de um grande despojo é dividida. Os coxos se darão ao saque. E os habitantes não dirão: estou enfermo. O povo que habita nela será perdoado de sua iniquidade. Isaías capítulo 34. A indignação de Deus contra as nações. Aproximai-vos, vós nações, para ouvir, e escutai, vós povos. Permiti que a terra ouça, e tudo que nela está, o mundo e todas as coisas que dele procedem. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e sua fúria sobre todos os seus exércitos. Ele as tem destruído completamente, ele as tem trazido para a matança. Seus mortos serão arrojados, e o mau cheiro exalará de seus cadáveres, e os montes serão derretidos com o sangue deles. E todo o exército do céu será dissolvido, e os céus serão enrolados juntamente como um rolo de pergaminho, e todo o seu exército cairá como a folha cai de uma videira, e como um figo em queda de uma figueira. Pois minha espada será banhada no céu. Eis que ela descerá sobre a Idumeia e sobre o povo da minha maldição, para julgamento. A espada do Senhor está coberta de sangue, face engordurada com gordura e com o sangue de carneiros e bodes, com a gordura dos rins dos carneiros. Pois o Senhor tem um sacrifício em Bosra e uma grande matança na terra da Idumeia. E os unicórnios cairão com eles, e os novilhos com os touros, e sua terra será encharcada com sangue, e seu pó tornar-se-á oleosa pela gordura. Porque este é o dia da vingança do Senhor, e o ano das retribuições pela controvérsia de Sião. E os riachos daquele lugar tornar-se-ão em piche, e o pó dali em enxofre, e a terra daquele lugar tornar-se-á piche em chamas. Ele não será apagado, nem de noite nem de dia. A fumaça daquele lugar subirá eternamente, de geração a geração, permanecerá inabitada. Ninguém a transitará para sempre e sempre. Porém, o pelicano e o alcaravão a possuirão. A coruja também, juntamente com o corvo, nela habitarão. E ele estenderá completamente sobre ela a linha de confusão e o prumo de vacuidade. Eles chamarão os nobres daquele lugar para o reino, porém ninguém estará lá.
e todos os príncipes dela serão nada. E espinheiros brotarão nos palácios dela, urtigas e arbustos com caules repletos de espinhos nas fortificações daquele lugar, e será uma habitação de dragões e um palácio para corujas. Os animais selvagens do deserto também se encontrarão com os animais selvagens da ilha, e o sátiro clamará a sua companheira. A coruja que chirria também descansará lá e encontrará para si um lugar de descanso. Lá uma grande coruja fará o ninho dela, porá ovos e os chocará, e ajuntará sob sua sombra. Lá os abutres também serão reunidos, cada um com seu par. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma estará sem seu par. Por minha boca isto foi ordenado, e seu espírito os tem ajuntado. E ele lançou sortes por elas, e por uma linha lhe as tem dividido. Eles a possuirão para sempre, de geração a geração, habitarão naquele lugar. Isaías capítulo 35. A grandeza e glória do reino do Messias. O ermo e o lugar solitário serão alegres para eles, e o deserto se regozijará e florescerá como a rosa. Ele florescerá abundantemente e regozijará com alegria e canto. A glória do Líbano será dada a ele, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência de nosso Deus. Fortalecei vós as mãos fracas e firmai os joelhos frágeis. Dizei àqueles que têm um coração medroso: sejam fortes, não temam. Eis que seu Deus virá com vingança, Deus com uma retribuição. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos do surdo desobstruídos. Então o homem aleijado saltará como um cervo, e a língua do mudo cantará, porque no ermo as águas surgirão, e córregos no deserto. E o chão ressecado tornar-se-á em uma lagoa, e a terra sedenta ribeiros de água. Na habitação de chacais, onde cada um repousa, estarão pastos com canas e juncos. E uma estrada estará lá, e um caminho, e isto será chamado o caminho de santidade. O impuro não passará por ele, porém ele será para esses. Os caminhantes, por insensatos que sejam, não se extraviarão. Nenhum leão estará lá, nem qualquer animal faminto subirá por ele. Ele não será encontrado lá, porém os redimidos caminharão por ele. E os resgatados do Senhor retornarão, e virão a Sião com canções e eterna alegria sobre suas cabeças. Eles obterão alegria e júbilo, e a tristeza e o lamento sumirão.